Fala pessoal, vou resolver mais uma questão aqui, tá? Concurso público relacionado aí à altimetria, tá? Então, a Celesc, cargo de engenheiro agrimensor, concurso realizado em 2004, é organizado aí pela EPES, certo? Então, a questão é o seguinte, ó. Questão número 18, tá? Então, vamos lá. Tem várias formas de resolver essa questão. Eu vou fazer uma passo a passo aqui, tá? Não tão direto, mas para ficar melhor explicado, digamos assim. Então, nivelamento geométrico, tá? Ó, nivelamento geométrico. É o seguinte, ó. Com base na figura abaixo, é típica de um nivelamento geométrico simples, né? Nivelamento geométrico simples, eu coloco o instrumento em uma única posição. Faço uma leitura de Ré, uma leitura de Vante ou uma leitura de Ré e várias Vantes. Então, olha só. Calcule a profundidade de corte no terreno no ponto B, para que seja construída uma canalização de água pluvial com declividade do ponto A para o ponto B de menos 1%. A tubulação deverá ficar 50 centímetros abaixo do ponto A e a partir daí segue com declividade solicitada até o ponto B. Então, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte, ó. Ele fala o seguinte, que no ponto B vai ter um corte e ele quer saber qual a altura desse corte ou qual a profundidade do corte, tá? Então ele quer saber qual que é a altura de corte no ponto B. E ele fala que a tubulação, tá, vai ter uma declividade do ponto A para o ponto B de menos 1%. E essa tubulação deverá partir o que? Abaixo aqui do ponto A 50 centímetros, beleza? Então aqui que a gente vai fazer, olha só. Se eu arbitrar, né? É o que eu falei para vocês. Vou colocar de azul aqui, ó. Tem várias formas de fazer isso aqui diretamente, mas eu vou fazer um passo a passo. Olha só. Eu vou arbitrar uma cota para o ponto A, tá? Então eu vou falar o seguinte, ó. Cota do ponto A vale 10 metros, beleza? Então a cota do ponto A vale 10 metros. E aí eu tenho o seguinte, ó. Como eu tenho um nivelamento geométrico simples, eu faço para saber a diferença de nível, basta fazer leitura de Ré menos a leitura de Vante. Então, a diferença de nível de A para B vai ser a leitura de Ré, que é no ponto A, menos a leitura de Vante, que é no ponto B. Então, isso daqui vai resultar o seguinte, ó, leitura de Ré no ponto A, 2,458 menos a leitura de Vante, 3,208. Então, resulta em menos 0,75. Então, aqui vai dar o que? Menos 0,75, tá? Então, a diferença de nível de A para B igual a menos 0,75, tá? Abaixo, ó, o ponto B está abaixo do ponto A. Então, veja bem, a cota do ponto B não é a cota do ponto A mais a diferença de nível de A para B? Isso vai ser o que? Cota do ponto A, que vale 10, mais a diferença de nível de A para B. Vale o que? Menos 0,750. Isso vai ser igual a 9,25. 9,25, tá? Aqui, ó, metros. Então tem a cota do ponto A e do cota do ponto B. Isso aqui, gente, é do terreno. Quando eu estou trabalhando aqui com altura de corte, altura de aterro, né? Eu estou trabalhando eu vou ter que trabalhar com as cotas do grade. Então agora eu vou colocar aqui, ó, grade, tá? Ele fala o seguinte, olha,
a tubulação deverá ficar 50 centímetros abaixo do ponto A. Então a cota do grade, tá, no ponto A vai ser o que? A cota do terreno, cota do ponto A, menos 0,5. Então 50 centímetros aqui do ponto A, tá? Então, olha só, vai ser o que? 9. Deixa eu colocar aqui, ó. Então vai ser igual a 10 menos 0,5, que é igual a 9,5. Certo? Agora o seguinte, qual que é a cota do grade no ponto B? Tá? Então, como que a gente vai calcular isso? Ele fala o seguinte, ó, que a declividade, olha só, ele fala que tem que ser construída uma canalização de água pluvial com declividade do ponto A para o ponto B de menos 1%. Então ele fala o seguinte, ó, declividade ela, de A aqui, ó, de A para B, igual a menos 1%. Isso significa o quê? Como que eu vou interpretar? Olha só, que em 100 metros, tá, de distância horizontal, eu tenho uma diferença de nível de menos 1 metro, tá? Porque tá descendo, tô descendo, declividade negativa. Agora, olha só, qual que é a distância do ponto A para o ponto B? A distância do ponto A para o ponto B, eu tenho aqui, olha só, do equipamento para ré, 25 metros. Do equipamento para avante, 25 metros. Então, a distância total, né, que é daqui, olha só, que é daqui até aqui, tem 50 metros. Então, em 50 metros de distância horizontal, eu tenho x. X vai ser igual a quê? A 0,5, tá? Metro. Isso significa o quê? Que do ponto A, né, da cota do grade aqui, do ponto A até chegar na cota do grade do ponto B, eu tenho que descer meio metro. Então a cota do grade no ponto B vai ser a cota do grade no ponto A menos o que? A diferença de nível. Só que a diferença de nível aqui, olha só, eu vou colocar mais aqui, ó, mais a diferença de nível, porque ela é negativa. Então vai ser mais a diferença de nível, tá? Que aqui é a diferença de nível em relação ao grade de A para B, tá? Vou colocar aqui, ó, diferença de nível de A para B relacionado ao grade, ó, tá? Tudo que é o G aqui é o grade, tá? Vou colocar aqui, ó, grade. Então aqui vai ser igual, olha só, cota do grade no ponto A, 9,5. Mais o que? Menos 0,5. Que é igual ao que? A 9 metros. Tá? Então a cota do grade no ponto B vale 9 metros. Então, imagine o seguinte, ó. O seu terreno está aqui, terreno, e o seu grade está aqui, olha só, grade. Se eu pegar um ponto B aqui, por exemplo, olha só, se eu fizer cota do terreno, e aqui, olha só, projetar ele aqui ortogonalmente, que a cota do grade vai me dar uma altura o quê? Eu tô o terreno aqui, para chegar no grade eu tenho que cortar, ó. Eu tenho que fazer um corte. Então, a altura de corte, tá? Vou chamar aqui, ó, altura corte vai ser igual a cota do terreno menos a cota do grade, certo? Então isso daqui vai me dar o que? Cota do terreno é, vamos lá, vai me dar isso daqui, é o mesmo valor, mas ele vai ser positivo. O que acontece é que quando é corte, a gente utiliza o sinal negativo, tá?
para o corte. Mas aqui ele já tá apontando que é a profundidade de corte. Então a gente pode fazer dessa forma. Então lá, cota de corte vai ser o que? A cota, né, do terreno no ponto B, tá aqui sempre no ponto B, vai ser o que? Cota do terreno no ponto B, 9,250 menos o que? A cota do grade no ponto B. Cota do grade no ponto B vale 9 metros, tá? Então isso daqui resulta em 0,25, olha só, metros, que é o que? A altura de corte, certo? Então, procurando aqui a alternativa, a gente vê que a alternativa correta é a letra D, tá? 0,25, que é a altura do corte. O que eu estava querendo dizer aquela hora para vocês é o seguinte: em alguns lugares você coloca aqui alturas, né? Alturas, então paralelo, tá? Para corte eu coloco negativo e para aterro positivo. Então eu faço o seguinte, ó, cota do grade menos a cota do terreno. Por quê? Se for corte, já vai ser negativa, eu já colocaria aqui. Se fosse aterro, é positivo. Aterro você tem que colocar, corte você tem que tirar. Mas como no exercício já colocou aqui, ó, profundidade de corte no terreno no ponto B, ele já faz eu já posso fazer dessa forma aqui, colocando o sinal positivo, porque ele já coloca ali que é uma profundidade ali, uma altura de corte no terreno no ponto B. Tá certo, pessoal? Então é isso, espero que tenham entendido. Qualquer dúvida aí deixa nos comentários. Forte abraço, até mais.